Fala galera, tudo bem? Vamos começar mais um Revisando com Questões e o tema hoje é ortopedia. A gente vai começar com uma questão lá do Hospital Estadual do Piauí 2021. Paciente de 47 anos chega ao consultório referindo lombalgia há vários anos. Piora aos grandes esforços, melhora com repouso e sem radiação. Após esse momento inicial da consulta, qual exame diagnóstico você elege como principal nessa investigação? A. Raio-X de coluna lombar. B. Hemograma, IAS. C. Tomografia computadorizada da coluna lombar. D. Exame físico e história detalhada. E letra E. Ressonância nuclear magnética. Bom galera, a gente tem aqui uma questão lá do Hospital Estadual do Piauí que serve como protótipo para grande parte das questões de ortopedia. As questões de ortopedia costumam ser bastante diretas. O ortopedista é um profissional bastante direto. E nessas questões a gente precisa tomar muito cuidado, porque não adianta a gente querer sair aí pedindo exame de imagem para os pacientes. A clínica, apesar do ortopedista não ser um grande clínico, ela muitas vezes vai direcionar o nosso raciocínio. Em alguns pacientes não é necessário nenhum exame de imagem para a gente conseguir chegar no diagnóstico, ou pelo menos para continuar a investigação diagnóstica ou até mesmo a conduta terapêutica desses pacientes. Lombalgia é um dos tópicos mais importantes dentro de ortopedia nas provas. Se a gente for contar como tópico único, lombalgia é o que mais cai. E o que você precisa ir para a prova sabendo? Você precisa saber quais são os principais sinais de alerta para uma lombalgia. Ou seja, sinais que fazem com que você solicite um exame de imagem, nesse caso inicialmente o raio-x, da coluna do paciente, para saber se ele não tem uma condição mais grave, uma infecção, um tumor ou até mesmo uma fratura. Quais são os principais que a gente tem? Idade maior do que 50 anos, paciente com um trauma importante, paciente que tem febre associada, tem sintomas neurológicos, déficits sensitivos motores associados, paciente que faz uso de corticoide ou tem história de neoplasia, paciente que tem história de abuso de droga, de álcool, pacientes, por exemplo, que tem suspeita de um ganho secundário para estarem ali, e aí o exame de imagem é bom para a gente constatar que não tem nada. Ou pacientes que procuraram ou tiveram uma visita recente ao médico, menos de um mês, pelo mesmo sintoma, sem nenhuma melhora do quadro. Esses pacientes, além de algumas outras bandeiras vermelhas que podem acontecer, como perda de peso não explicada, vão ser os principais parâmetros para a gente solicitar um exame de imagem. E aí, nesse exame de imagem, a gente quer saber basicamente se não tem alguma condição grave acometendo o meu paciente. Se o meu paciente não tem nenhuma dessas lesões, olha lá, o meu paciente era jovem, 47 anos, chega a um consultório com uma lombalgia de vários anos que até melhora o repouso, não tem nada aqui, lombalgia mecânica, esse paciente precisa só de exame físico, história detalhada, analgésico e casa. Beleza? Por isso que a alternativa correta é a letra D, e o CCQ que a gente pode tirar dessa questão, saber que a anamnese é o ponto principal na investigação de uma lombalgia crônica. Nossa próxima questão é uma questão da FESO do Rio de Janeiro de 2021. Dá uma olhada. Paciente de 65 anos com uma fratura em explosão do terço distal da tíbia esquerda associada à perda óssea causada por projetil de arma de fogo de alta velocidade há 8 horas. Da entrada no pronto-socorro com pressão arterial instável, sem impulsos distais no membro acometido, com extremidade fria e sem enchimento capilar. Qual a melhor abordagem para a fratura? A. Lavagem mecânico-cirúrgica, debridamento e estabilização da fratura com fixador externo. B. Antibiótico terapia venosa, lavagem mecânica cirúrgica, debridamento e estabilização da fratura com fixador externo. C. Lavagem mecânico-cirúrgica, debridamento e estabilização da fratura com fixador externo e enxertia óssea para preenchimento do defeito ósseo. D. Antibioterapia venosa, lavagem mecânico-cirúrgica, debridamento, estabilização da fratura e enxertia óssea para preenchimento do defeito. E letra E, amputação imediata. E aí, qual que é a resposta correta? Galera, essa questão da FESO foi interessante para a gente relembrar um pouquinho mais sobre outro tópico incidente nas provas. Não só nas provas objetivas, como também nas provas discursivas e práticas, que é a fratura exposta. A gente sabe que fratura exposta é aquela em que o hematoma fraturário ou o próprio osso tem comunicação com o meio externo. E qual que é o grande problema dessas fraturas? Existe uma chance aumentada de infecção, desenvolver osteomielite,
e por isso elas devem ser tratadas de uma forma diferenciada, com antibiótico, debridamento, entre outros. A gente sabe que a classificação de Gustilho, que é uma classificação que leva em conta energia do trauma, tamanho da lesão, grau de contaminação, ela acaba direcionando um pouquinho o tipo de antibiótico que a gente vai usar e até mesmo a conduta em alguns casos. A gente sabe que as fraturas 3, por exemplo, C, são aquelas fraturas que têm uma lesão vascular que necessita de reparo. E nessas, muitas vezes, o próprio pessoal da vascular vai ter que entrar em conjunto com a ortopedia para fazer a reconstrução do vaso. Mas pensa só, o nosso paciente tem um quadro em que ele tem uma fratura em explosão da tíbia, perda óssea, foi uma alta energia, altíssima energia, um projeto de arma de fogo de alta velocidade, e tá com pressão instável, sem pulso distal, extremidade fria, sem enchimento capilar. E o trauma dele foi há 8 horas. Galera, imagina uma perna 8 horas sem sangue. Você acha que se a gente fizer, como por exemplo, tá falando na letra B, que é antibiótico terapia venosa, lavagem mecânico-cirúrgica, debridamento e estabilização da fratura com fixador externo, que é uma conduta bastante aceita numa fratura exposta 3A, 3B, ou até mesmo nas outras fraturas expostas que a gente tem, você acha que vale a pena fazer isso? Ele já tem 8 horas de isquemia, o membro está frio, está sem pulso. O que esse paciente tem? Ele tem um membro já inviável. Por isso, existem, lógico, classificações na ortopedia para a gente pensar numa amputação direta, como o score de Mess, mas não vale a pena a gente entrar nessa profundidade. O que você precisa saber é, um membro 8 horas sem nenhuma perfusão é um membro já inviável. E por isso a resposta correta para a nossa questão é a letra E, amputação imediata. Tratamento para fratura exposta não é antibiótico, debridamento, fixação? É, só que nesse caso já não vale mais fazer isso, porque o membro é inviável, eu tenho que amputar. E qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? Em fraturas com comprometimento irreversível da vascularização, a amputação pode ser a melhor opção terapêutica. Nossa próxima questão é uma questão lá do Revalido da UEPA de 2021. O paciente de 81 anos que sofreu fratura de Coles após queda da própria altura já possuía um resultado de densitometria óssea que mostrou para seu ortopedista. A densitometria indicava em coluna lombar DVI padrão de menos 2,6 e no colo do fêmur de menos 1,8, Z-score. O laudo correto desse exame, neste caso, é letra A, coluna lombar osteopenia e colo do fêmur normal. Letra B, coluna lombar osteopenia e colo do fêmur osteopenia. Letra C, coluna lombar osteoporose e colo do fêmur osteopenia. Letra D, coluna lombar osteoporose e colo do fêmur osteoporose. E letra E, coluna lombar osteopenia e colo do fêmur osteoporose. Galera, aqui uma questão interessante da UEPA do Revalida, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre um assunto que cai bastante em ortopedia, que é osteoporose. Apesar de ser uma alteração metabólica que está associada à diminuição da massa óssea, muitas vezes associada pelo próprio envelhecimento da mulher, aquele período em que ela entra na menopausa, os níveis hormonais diminuem, aumenta a reabsorção óssea. Essas pacientes elas têm uma fragilidade que pode, por exemplo, se traduzir em fraturas como fraturas do rádio distal, que essa paciente teve, uma fratura de Coles, né, que é uma fratura extra-articular do rádio distal, fraturas do colo do fêmur, fraturas lombares, todas essas fraturas do húmero proximal são fraturas associadas à osteoporose. E o grande diagnóstico que a gente tem, o grande exame utilizado é a densitometria. A densitometria, ela avalia a massa óssea, ela pode dividir os pacientes em 2 tipos de score, o T-score e o Z-score. O T-score é aquele que compara o meu paciente a pacientes mais jovens, pacientes meio que padrões, enquanto que o Z-score compara o meu paciente com a população da mesma idade dele. Quando a gente fala de valores, até existem valores diferentes entre o Z-score e o T-score, mas nas provas, os valores que a gente tem que colocar em cabeça mais são os valores de menos 2,5 e menos 1. Quando o meu paciente tem valores maiores do que menos 1, ou seja, de menos 1 para perto do zero, meu paciente é considerado como normal. Se o meu paciente tem entre menos 1 e menos 2,5, ele tem o que a gente chama de osteopenia. Enquanto se o meu paciente tem valores menores do que menos 2,5, ou seja, de menos 2,5 para menos 3, por exemplo,
esse paciente tem osteoporose. E por que colo do fêmur e coluna lombar? São os locais padrão em que a gente vai fazer a avaliação da massa óssea na densitometria. Por isso que eles foram colocados na questão. Se a gente for dar uma olhada então, a alternativa correta é a letra C. Coluna lombar, osteoporose e colo do fêmur, osteopenia. E qual que é o grande CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? Na densitometria óssea, valores abaixo de menos 2,5 indicam osteoporose. Vamos passar agora para uma questão da Unifesp de 2019. Menino saudável com 2 anos apresenta claudicação há 3 dias e teve infecção de vias aéreas superiores na semana anterior. No exame físico, está em bom estado geral e afebril, com discreta limitação de quadril direito à rotação interna. Os exames laboratoriais estão normais, exceto por um discreto aumento da velocidade de hemossedimentação, 30 mm na primeira hora. Qual a conduta nesse caso? Letra A. Reavaliação ambulatorial em 24 a 48 horas. Letra B. Artrocentese de quadril direito. Letra C. Antibiótico terapia imediatamente. Letra D. Tomografia do quadril afetado. E letra E. Prescrever ácido acetilsalicílico 80 mg por quilo dia. E aí, qual a resposta correta? Bom, galera, nessa questão da Unifesp, a gente trouxe porque esse aqui é um dos assuntos que mais cai de ortopedia na prova, quando a gente fala do diagnóstico diferencial das dores no quadril na infância. Na verdade, se a gente for contar todas as doenças diagnósticos diferenciais de dor no quadril na infância, esse é o assunto mais prevalente de ortopedia. Mas lógico que, por exemplo, lombalgia cai mais do que DDQ, lombalgia cai mais do que os Guttschlatter, só que se a gente juntar todas elas nesse diagnóstico diferencial, em ortopedia pediátrica, esse é sim o assunto mais prevalente. E esse diagnóstico diferencial ele deve levar em conta as principais condições: displasia do desenvolvimento do quadril, leg calviperts, epifisiolistese e até mesmo doenças que acometem o joelho, mas podem ter associação por conta daquele sinal que a gente tem do obturador, lembra? Afecções no quadril que podem dar dor no joelho, então até mesmo os Guttschlatter. Aí a gente precisa tomar cuidado. Qual que é a grande condição que a gente tem que pode estar relacionado com o nosso caso? Dá uma olhada no enunciado, ó. É um menino saudável, jovem, que começou com claudicação depois de ter um quadro de infecção de via aérea. Galera, falou de infecção de via aérea, principalmente viral, e dor no quadril depois disso, principalmente como no nosso paciente, uma claudicação, só que com bom estado geral, afebril, discreta limitação do quadril direito, exames laboratoriais normais e só um aumentinho de VHS, aumento leve de VHS. Falou de um paciente que tem dor no quadril, claudicação, exame físico inocente, principalmente se ele tem associado uma história de infecção de via aérea, a gente precisa pensar em sinovite transitória do quadril. Esse é o grande diagnóstico diferencial do nosso paciente. Por quê? É uma dor no quadril, sem achados importantes no exame físico, sem achados no exame de imagem, mesmo se a gente fizer, e que tem, por exemplo, infecção de vias aéreas, na maior parte das vezes viral, anteriormente. Esse aí é o padrão das provas, é o que mais vai aparecer para você quando diagnostica a sinovite transitória do quadril. E o tratamento aqui é tratamento de suporte, basicamente. Se o paciente tem dor, a gente faz analgésico. Se ele não tem dor, eu posso só reavaliar o meu paciente. Se a gente for dar uma olhada nas nossas alternativas, olha lá, artrocentese, antibiótico terapia, tomografia, AS em altas doses. Galera, não precisa fazer nada disso. O paciente tem pouca dor, discreta limitação do exame físico ali, está em bom estado geral, está febril. Eu não vou desconfiar de uma pioartrite, eu não vou meter para ele ali uma agulha dentro para poder puxar o líquido e ver se tem pulso. Eu sei que esse paciente provavelmente tem uma sinovite transitória do quadril. Então o tratamento é basicamente suporte. Eu peço uma reavaliação em umas 48 horas para ver que ele realmente vai estar bem depois disso. E só. Não preciso de nenhuma medida terapêutica maior nesse meu paciente. Então lembre disso. Falou de infecção de via aérea e depois disso uma dor no quadril com 100 achados no exame físico e no exame de imagem, pense em sinovite transitória do quadril. Se a gente for dar uma olhada, a alternativa A então é a resposta correta, né? Uma reavaliação ambulatorial em 24, 48 horas. E qual que é o grande CCQ que a gente consegue tirar daqui? Sempre pensar em sinovite transitória quando houver dor no quadril, sem sinais de alarme, em crianças após infecções de via aérea superiores. Para terminar, vamos falar sobre uma questão também lá da UEPA do Pará, de 2021, questão do Revalida.
Paciente de 81 anos sofreu queda da própria altura, evoluindo com fratura de Coles. Esse tipo de fratura se localiza em A. Ulna, B. Rádio, C. Fêmur, D. Húmero e E. Tíbia. Bom, galera, uma questão interessante aí da UEPA, revalida de 2021, para a gente falar sobre um tema que eu até já dei um spoiler, né? As lesões específicas. Quem prestou atenção até agora sabe que a fratura de Coles é uma fratura da metáfise distal do rádio, uma fratura extraarticular do rádio, o rádio distal, mais próximo da mão. E, portanto, a alternativa correta seria a letra B. E por que a gente trouxe essa questão? Porque traumatologia é um assunto que cai bastante em prova quando a gente fala de ortopedia. O grande problema é que as questões são muito sortidas. Não existe uma lesão que sempre é cobrada. Existem lesões que caem mais. E, portanto, a gente trouxe no final da nossa apostila uma relação de lesões específicas para que você se acostume com o tema. Por exemplo, fratura de Coles é uma fratura lá do rádio distal. A fratura de Jones, uma fratura da base do quinto metatarso. Paciente que tem dor no calcanhar ali na região distal da panturrilha depois de ter ouvido um estalo, provavelmente rompeu o ligamento calcâneo. Paciente com entorse de tornozelo, qual o ligamento mais rompido? Talo fibular anterior. Tudo isso, se você se acostumar um pouquinho, você vai ter informação para responder questões que muitas pessoas vão considerar como impossíveis. E por isso essa relação das lesões específicas mais prevalentes em prova, a gente trouxe lá no final da nossa apostila. Dá uma olhada lá que você vai ter informação suficiente para acertar muita questão difícil. E qual que é o CCQ que a gente consegue tirar dessa questão? A fratura de Coles ocorre na metáfise distal do rádio, sendo, portanto, uma fratura extra-articular. Bom, galera, é isso que eu tinha para falar sobre ortopedia em provas. Se você souber o diagnóstico diferencial das principais condições que cursam com dor no quadril na infância, souber lombalgia, osteoporose e algumas dessas lesões específicas, lembrando um pouquinho também sobre os conceitos de fratura exposta, você tem informação para acertar praticamente qualquer questão sobre o assunto. Beleza? Um abraço e até mais.